A gente conversa agora com o reitor da Unicamp, o Paulo César Montanher, Cezinha Montanher, que assumiu está fazendo 4 meses, né, reitor, no comando da Unicamp. Bem-vindo ao Transamérica Notícias, muito obrigado por nos atender. Olá, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, uma saudação a você e a todos que nos ouvem, aos ouvintes da rádio. É um prazer imenso poder falar com você. Eu acho que faz 4 meses e alguma coisinha, porque eu assumi a reitoria em 18 de abril. Já aproveitando já esse gancho, reitor, como foram esses 4 primeiros meses na reitoria? O que mudou na sua vida? Está sendo como o senhor esperava? Está sendo diferente? Como está sendo esse início, né, no cargo? Eu costumo dizer para as pessoas que não posso dizer e nem poderia, nem deveria dizer que eu não sabia o que seria essa rotina, né? Eu explico. Eu tenho uma vida dedicada à Unicamp desde que eu cheguei aqui em 1988. Claro que no início das nossas carreiras a gente cuida de fazer ensino, pesquisa e extensão, a vida toda a gente faz isso, né? Nesse momento da minha vida eu não tenho mais esse compromisso porque a vida de reitor de fato tem uma agenda muito intensa, né? Mas hoje mesmo eu fui dar uma aula na minha faculdade e isso é muito importante, né? Então eu diria que tem sido uma experiência muito valiosa, porque eu conhecia muito, eu tinha sido chefe de gabinete em gestões anteriores, fui diretor da minha escola, conheciam bastante a rotina da universidade, seus processos, seus fluxos, né? Mas ser reitor é uma experiência única, né? Eu acho que eu sou o 14º reitor, né? E sendo que nós tivemos 13 pessoas representando a reitoria, porque o professor Tadeu foi reitor 2 vezes. Então são 14 mandatos de reitoria, o que significa dizer que poucas pessoas têm essa experiência. E ela é uma experiência ímpar, porque permite olhar a universidade como um todo, na sua riqueza, no seu esplendor científico, técnico, de ensino, né, na área da saúde, mas também permite ver a relevância dela e, digamos assim, eu não vou chamar de problema, não, os seus grandes desafios, que são muitos os desafios cotidianos, né? Nós somos uma universidade hoje de 38 mil alunos aproximadamente, né? Sendo que nós temos hoje programas de graduação, de pós-graduação, né? Temos cursos de extensão, somos uma universidade que tem 24 unidades de ensino, 3 órgãos grandes de saúde, centros e núcleos de pesquisa, bibliotecas, colégios técnicos, hospitais, museus, né? Somos uma comunidade de 1.983 professores, 7.234 funcionários. Esses números são de hoje, mas amanhã eles podem se mexer, porque nós somos uma engrenagem que também temos contratações, aposentadorias, né? 65 cursos de graduação, vejam as responsabilidades que temos, né? 20.733 alunos de graduação, 169 cursos de pós-graduação, 16.834 alunos. Aqui merece um destaque, esses quase 37 mil alunos, temos quase que uma balança muito semelhante entre alunos de graduação e pós-graduação. Isso é uma característica da Unicamp, é uma característica própria da Unicamp, que sempre teve um número muito semelhante de alunos de graduação e pós-graduação, né? Por conta da sua forte vocação para a pesquisa desde a origem, né? da vida universitária da Unicamp. E só para também elencar os nossos ouvintes, as pessoas que estão tendo essa oportunidade de nos ouvir, o ano que vem a Unicamp faz 60 anos. Então, uma instituição jovem, né, conseguiu se encontrar num cenário importante, não só no país, mas foi sendo significativamente relevante todo esse projeto que ela tem para a América Latina, né? E hoje ela tem uma inserção internacional em grande escala. Eu diria que é um grande orgulho, viu, Guilherme? Um grande orgulho, uma experiência ímpar, mas também desafiadora. Imagino, reitor. E qual que, assim, o principal problema que o senhor vê, assim, que você chegou e já tem que lidar? Eu lembro que durante a eleição a gente conversou, o senhor citou a questão
da reforma tributária, o impacto que isso pode ter na questão da cota parte, tudo mais, da arrecadação da universidade. É algo que há 2 anos eu entrevistei o ex-reitor Tom Zé, falou a mesma coisa. Esse segue sendo o principal problema ainda, ou tem alguma evolução nesse sentido, ou tem que aguardar Brasília, né? O que o senhor citaria como principal desafio? É esse ainda? Como que é a situação? Que a Unicamp, com todo esse número, esses números que eu comentei, que são números reais, né, tem muitos desafios cotidianos, né? Formar gente, fazer pesquisa na fronteira do conhecimento, fazer a extensão desses processos para a sociedade, se comunicar com a sociedade, lidar com todas essas questões humanas que estão no nosso entorno são desafios. Mas se eu tiver que elencar 3 aspectos muito relevantes, né, eu diria assim que são fundamentais, necessários sobretudo, é onde a gente vai se debruçar bastante para a projeção de futuro. O primeiro deles você já acertou. A reforma tributária é um grande desafio. Para o ouvinte entender melhor, como que a Unicamp vive? Quem a paga? Quem a paga são os contribuintes públicos do Estado de São Paulo. Como? Os impostos que vivemos são vinculados. Nós vivemos de um recurso oriundo de impostos pagos pelo ICMS, onde pessoas, empresas, enfim. Nós, as 3 universidades paulistas, têm um montante de recursos de 9,67% do ICMS, ok? O que significa dizer que esse montante gera um recurso que depois eles são separados para as universidades, tentando ser bem pedagógico. Eles são separados para as universidades e as 3 universidades paulistas, USP, Unicamp e Unesp, têm uma metodologia de divisão. Mais ou menos 50% USP, 25% Unesp, 25% Unicamp. Isso são números aproximados, tá? Tem um pouco a ver com os nossos tamanhos e as nossas estruturas históricas num determinado momento. Este ICMS é um imposto que será substituído por uma outra rubrica na reforma tributária, que é o IBS. O que significa dizer que a reforma pede da parte das universidades, nas suas conversas com o Estado, com a Assembleia Legislativa, com a comunidade, né, precisamos desenvolver um sentimento deste pertencimento e dessa responsabilidade importante produzida pelas universidades. Não só porque formamos pessoas, mas porque temos complexos de saúde, temos pesquisas fundamentais para o país na área de inovação, tecnologia, em todas as áreas do conhecimento. Então, qual é a proposta das universidades? Falando no primeiro tópico e também sendo bastante pedagógico. Preservar o mesmo valor que temos do ICMS para a nova rubrica, ok? É como se você tem X aqui de ICMS e você vai pegar esse X e dizer, olha, no IBS precisamos desse X, ok? A preservação dos valores. E a segunda proposta que temos é tornar este valor percentualizado na rubrica, e não em números em reais, mas em percentual do valor que se tem daquela rubrica da nova forma de desenvolvimento vamos dizer assim, do imposto. Por quê? Por que essa percentualização? Porque como os impostos eles crescem, é fundamental que, ao crescer os impostos, cresçam também os recursos que virão para as universidades, né? Temos, então, uma terceira proposta, que seria constitucionar o recurso das universidades. O que seria isso, em linhas gerais? Colocar esse dinheiro registrado na Constituição do Estado de São Paulo. É isso. Porque hoje nós fazemos isso através de decretos anuais, ok? Então, essa é a primeira questão. Segundo grande desafio, a universidade precisa crescer. Nós temos hoje a compra de uma fazenda, que fizemos em 2014, em março de 2014. O mês eu não erro, o dia eu não lembro, mas foi em março de 2014. Se eu não me engano, 24 de março, mas enfim, é a conferir. Na internet a gente encontra isso. E você percebe
que nós precisamos crescer. Tem estudos que mostram que universidades em alguns países do mundo começaram a ter declínio de interesse de jovens. Por quê? Porque tem muitos países onde o plano demográfico foi se modificando. Antigamente as famílias tinham mais filhos, hoje elas têm menos filhos. Então nós temos hoje países com muito poucos jovens. Mas no Brasil, o crescimento da universidade é importante porque nós sabemos que fazemos uma formação de boa qualidade e nós queremos oferecer aos nossos jovens e ao país e às famílias mais condições de jovens entrarem conosco e, com isso, oferecer melhores condições de formação e contribuir com o país. Então, isso é um segundo grande desafio. Mas, para isso, precisamos de recursos, não é? E, para ter recursos, nós temos um terceiro grande desafio, que é a nossa área de saúde. Nossa área de saúde hoje, diferentemente das nossas co-irmãs Unesp e USP, que tem hoje os seus hospitais autarquizados, a nossa área de saúde tem os hospitais vinculados ao nosso orçamento. Então, nós estamos, nesse momento, buscando, junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e também, junto ao governador, uma discussão para apresentarmos projetos dessa natureza para buscarmos uma nova forma de ter financiamento da nossa área de saúde. Então, esses três grandes projetos, eles permitem que a gente preserve os nossos recursos. Com a preservação, a gente tem projetos de crescimento, mas temos que também preservar a nossa área de saúde e oferecer melhores condições para a nossa população, dado que o hospital da Unicamp ele é uma referência, né, em alta performance na área de saúde da nossa região metropolitana. O HC, o CAISM também agora vai continuar com o Hospital Estadual de Sumaré também, né? Foi renovado o convênio. Inclusive, tem um trabalho muito importante no HC de transplante de órgãos, né? Aqui na região. Um trabalho bem importante, né? Então, essas questões aí vão ser tratadas aí em relação ao orçamento, né, da Unicamp com relação aos equipamentos. Mas uma coisa que o senhor citou, reitor, é a questão de que a universidade tem que crescer, né? E por conta disso, até tenho duas questões relacionadas a isso. Uma é a recente aquisição da área ao lado da moradia, né, para ampliação da moradia. Inclusive, estive lá na coletiva com o senhor, onde vocês deram mais detalhes e tudo mais de como vai ser isso. E outra questão da ampliação de cursos, né? Tem 4 cursos em estudo para implantação de novos cursos na Unicamp, né? Como que está isso? Tem discussão também para ampliação de vagas em outros cursos? O senhor pode falar sobre esses 2 pontos? Sim, sem dúvida. Bom, com muita alegria, nós anunciamos no dia... Acho que foi no dia 11 de agosto, né, Guilherme? Você esteve aqui na Unicamp, né? Isso. O termo de assinatura da escritura definitiva de uma área que compramos aqui em Barão Geraldo, com recursos públicos, mas muito bem documentado, com a presença do governo do Estado acompanhando, da Procuradoria-Geral do Estado, as nossas procuradorias, de forma que fizemos isso tudo de forma muito cuidadosa, transparente, com acompanhamento jurídico de toda a estrutura estatal, né? O que significa dizer que essa área de perto de 50 mil metros, aqui em Barão Geraldo, foi vamos dizer assim, um momento histórico importante, porque crescer nos programas de permanência, é isso que é importante as pessoas entenderem. A experiência da Unicamp de moradia estudantil, de bolsas de apoio às pessoas que são de baixa renda ou que necessitam de apoios dessa natureza, demonstram que é muito importante. Nós temos relatos de colegas, professores hoje, professores da Unicamp, né? E outras pessoas que falam, muito obrigado, Unicamp. Eu pude estudar e hoje eu sou isso, tenho um cargo importante em um lugar, consigo fazer isso, ajudar o país aqui, né? Então, não é dar dinheiro às pessoas, mas é investir nelas para que elas possam auxiliar nesse processo. E conforme nós fomos criando mecanismos hoje de inclusão, enfim, né, esses projetos são cada vez mais relevantes, necessários e, sobretudo, precisam do planejamento. Então, essa é uma questão. E a segunda questão, mais relevante, mais importante disso, é que por que nós precisamos crescer? Alguns podem pensar, não, a Unicamp já está grande o suficiente para que ela possa se estabilizar. Sim, nossa estrutura é estável. Quando eu falo crescer, é que a gente percebe o potencial que temos de oferecer em cursos já existentes alguma ampliação de vagas com investimentos menores, né?
Mas, por exemplo, é de conhecimento público e já está na mídia que há um interesse da região de Piracicaba em ter uma escola de medicina da Unicamp, né? Nós gostaríamos muito de fazer, mas uma escola de medicina não é uma escola barata. Ela pede hospitais escola. Felizmente, nós temos um hospital regional hoje lá, também com uma fundação da Unicamp e a Fascamp, né? Nós temos uma escola muito mais valiosa lá, que é a FOP, que tem uma estrutura de 70 anos, bastante robusta nessa área da saúde, que auxilia muito. Mas isso tem custos, né? Então, para que tenhamos esses custos compatíveis com o orçamento, que também não adianta a gente aumentar vagas e desguarnecer o que a gente tem. Nós temos que fortalecer o nosso projeto permanente, né? Em 60 anos de universidade, a Unicamp chegou a esses números que são muito significativos, você vê. Eu falei aí de 37 mil alunos. 37 mil alunos é uma população. Se a gente somar os 37 mil, mais os 2 mil docentes, mais os quase 8 mil servidores nossos, só aí já temos 47 mil. Mais os nossos servidores que trabalham em empresas coligadas à Unicamp, né? São mais 3 a 4 mil pessoas, já deu 50 mil. Mas a área de saúde, o cotidiano do nosso campus de Campinas, ele é da ordem de 70, 80 mil pessoas por dia, né? Somados aos campos de Limeira e ao campus de Limeira, aos dois que nós temos lá, e ao campus de Piracicaba, nós temos uma cidade imensa, né? Mas é necessário que a gente tenha esse compromisso com o país e com o Estado de São Paulo, com a nossa população. Então, nós temos, por exemplo, demandas de curso de fisioterapia, que eles já estão bastante avançados, a criação de um curso de licenciatura em História, a ampliação de algumas vagas internas. Temos estudos também para um curso de Direito, que temos uma discussão em qual campus, em qual dos campi vamos fazer, né? O pessoal de Limeira pleiteia, o pessoal de Campinas pleiteia. Isso é uma decisão do Conselho Universitário importante. Mas eu acho do maior valor que a gente tenha esse sentimento de pertencimento e também de conexão com a nossa comunidade. Então, é isso que significa crescer, mas crescer de forma planejada, não é? Isso é muito importante. Até sobre esses novos cursos que o senhor citou, né? Para quem é de fora, assim, a gente imagina que é só a universidade falando, não, vou criar aqui um novo curso, mas não, a gente está vendo que tem todo um processo, né? Tem que passar pelo conselho, tem que ter uma aprovação. Então, nesse momento, são 4 cursos que estão aí sendo discutidos, né? O senhor citou Direito, Fisioterapia, Licenciatura em Inglês e História Noturna, né? Seria isso. Tem algum... E vários, aí... vários... ok. Aí, Não, desculpa. Não, tranquilo. Aí qual que é a ideia? A ideia é depois, com a implantação desses cursos, pensar na implantação de novos, tem essa ideia de incluir cursos que hoje ainda não existem na Unicamp, e quanto tempo leva para entre a ideia, né, entre a proposição de um novo curso e ele efetivamente começar, reitor? Quando a gente faz esses processos com alguma agilidade, eles demoram perto de um ano e meio. Porque como é que funciona? Quando você vai pensar num curso, inicialmente você tem que pensar na concepção do curso. Que estudante queremos? Que perfil de formação queremos? Né? O que o mundo externo nos pede? Quais são as concepções que temos para alavancar um projeto dessa natureza? Segundo, a gente aí se debruça sobre as diretrizes nacionais. Um curso de graduação, ele é regrado, ele tem diretrizes que têm que ser cumpridas, número de horas, distribuição de carga didática, né? Nós temos muitos compromissos com os nossos cursos noturnos, né? Então, a Unicamp hoje, ela tem perto de 30% dos seus cursos são em cursos noturnos, né? O que significa, é uma média, mais ou menos. O que significa dizer que, ao abrir um curso noturno numa universidade pública, você também favorece a entrada de pessoas que, eventualmente, têm dedicação em outro nível de atividades que trabalham, né? Então, quando você soma esse conjunto, somado às experiências internas de você levar o processo às primeiras câmaras, às segundas câmaras e chegar ao conselho universitário para uma aprovação, é uma fase de um ano e meio, né? Eles já estão andando, esses projetos. Eles não estão parados. Quando a gente fala um curso aqui para a nossa comunidade,
para as pessoas que nos ouvem, é porque esses cursos já têm algum nível de amadurecimento. Então, nós estamos agora na fase, a nossa pró-reitoria de graduação, através da professora Mônica, que é a nossa pró-reitora, está também já delineando esses projetos. A gente gostaria muito que no prazo de, no máximo, final de 2026, ele já esteve em condições de entrarem nos vestibulares de 2027. Né? Quer dizer, em linhas gerais, para entrar em 2027, isso não é uma promessa, é uma perspectiva de trabalho. Nós temos que defini-los até agosto, mais ou menos, de 2026, para que eles entrem no edital. Quero lembrar as pessoas que o vestibular é um edital público, com todos os cuidados de ser público. Né? Então, é só para as pessoas entenderem. Não é uma coisa que eu falo, abri um curso, amanhã eu vou lá, abro, e não, ele tem toda uma concepção, né, para que a gente possa construí-lo. E o senhor falou do vestibular, né? A gente teve nos últimos anos, alguns anos que o acesso à Unicamp chegou a ter maioria de oriundos de escolas públicas, aí agora tá variando um pouquinho, né? Mas quase meio a meio. E vocês têm, nos últimos anos, buscado formas de ingresso além do vestibular tradicional, né? Como o vestibular indígena, também em relação à nota do Enem. Quais que são os planos nesse sentido, principalmente para ampliar, né, a entrada de pessoas de escolas públicas ou de menor capacidade financeira na universidade? É uma bela pergunta e é muito importante dizer. Na Unicamp hoje... Bom, eu vou falar uma coisa que eu tenho dito nas palestras que eu faço ou nas apresentações. Muita gente às vezes escreve para a reitoria, liga aqui e pergunta: quanto que custa estudar na Unicamp? É incrível, Guilherme. As pessoas perguntam isso. Então é muito bom as pessoas saberem que a Unicamp é uma universidade pública, o estudo é gratuito. E por ser gratuito e de muita qualidade, referenciada, com compromissos sociais, ela é muito concorrida. Né? Ela é muito concorrida. O que significa dizer que essa concorrência também é um atestado para nós daquilo que fazemos, mas também é um processo que nos coloca uma enorme responsabilidade. Então, o cuidado na formulação de um curso e o cuidado no processo de selecionar são fundamentais. Eles têm que ser públicos, auditáveis, de forma que seja possível que as pessoas tenham clareza de que ele é idôneo, né? Ele se preocupa com todos os processos e etapas. Pode parecer uma coisa simples, mas a logística de pôr uma prova numa outra cidade e o sigilo da prova pede um cuidado assim extremo, né? Para que não tenha um vazamento de informações. Né? Então, é só para as pessoas imaginarem o que significa todo esse conjunto de coisas para você, ao final de todo esse processo, em março do ano seguinte, após ele, você ter mais 3.000 jovens, 3.500 jovens aqui, iniciando suas vidas profissionais. Né? Agora, é uma oscilação normal essa, né? Só para você ver um dado. Em 2025, 44% dos nossos ingressantes eram de rede pública e 31,7% eram declarados negros ou indígenas. Já houve fases que isso foram maiores os números. Essa é uma oscilação bastante normal, né? Mas já agora, isso foi em 2025, mas em 2024 nosso número foi maior, 50,8% eram de escolas públicas, o que significa dizer que mais de metade da população que havia procurado a Unicamp eram de escolas públicas. Então, essas oscilações são normais, tem um pouco a ver com algumas formas com que a vida das pessoas se organiza e também com os impactos naturais que o próprio ensino médio, no caso, ele produz. Né? Nesse ano, nós já tivemos um grupo de pessoas que fez o ciclo integral no ensino médio nas escolas públicas. Então, isso também muda um pouco a forma de pensar. Significa que tivemos um pouco menos de alguns tipos de aulas que são cobradas nos vestibulares, né? E que nos vestibulares acabam sendo cobrados. Então, temos um pouco isso. E também temos um pouco ainda do legado da pandemia, né? Esta juventude que está fazendo o vestibular entrou em 21, 22, 23, 24. Então, agora nós já temos um grupo chegando a partir de 26 que já tem novamente as aulas 100% presenciais. Então, essas oscilações, Guilherme, elas acontecem
E a gente fica, a nossa câmara, as nossas câmaras de vestibular e a Conveste, que cuida disso, são instituições muito cuidadosas, eles monitoram processos, números. Nós temos dados de pesquisa fantásticos lá e a gente tem um permanente aprimoramento desses processos, né? Então, é muito bom que você também tenha feito esse questionamento para quem nos ouve poder também ter um pouco de, vamos dizer, de informações mais internas da universidade sobre isso. E a gente está quase chegando no final aqui da entrevista, reitor. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta sobre o RIDS, né, o Hub de Desenvolvimento Sustentável, do qual o campus Zeferino Vaz, aí de Barão Geraldo, faz parte, né? Qual que é a perspectiva de vocês para esse Hub, né? O que significa para a Unicamp participar, estar dentro desse projeto e o que ele pode agregar para a universidade, para a comunidade como um todo? Guilherme, eu não sei se todas as pessoas que nos ouvem sabem, mas o RIDS é um hub, né, de desenvolvimento sustentável, que a universidade começa com esse projeto e depois ele digamos assim, incorporado pela cidade de Campinas, né, na construção do PIDS, né, que é um programa maior de... O que acontece? A Unicamp está numa região que é uma das regiões mais estratégicas na área de inovação, ciência e tecnologia do país. É uma região muito consagrada para isso. Do nosso lado tem o CNPEM, tem a Cargill, tem o CPQD, né? Tem uma série de outras, tem a PUC aqui do lado, que também é uma universidade importante, né? Tem a FACAMP, ou seja, nós temos aqui usando uma palavra que está sendo muito comum, um ecossistema de inteligência e um ecossistema de inovação, ciência e tecnologia. O que aconteceu com isso? Houve, então, um grande projeto a partir da compra da Fazenda Argentina e ela foi se debruçando, as pessoas da universidade foram se debruçando, foram incorporando novos atores da cidade, também atores do país e atores internacionais, e projetamos, então, uma área de inovação. Nesse momento, o status do RIDS da Unicamp tem várias fases já bastante avançadas. Primeiro, nós já temos um plano de ocupação da nossa área Unicamp. Por ela eu posso dizer. Existem ainda outras coisas a serem vencidas na área maior que envolve a cidade de Campinas e esse entorno da Unicamp, e esse ainda também tem ainda algumas discussões a acontecerem na Câmara e também na Câmara de Vereadores, enfim. Né? Então, nós temos um plano de ocupação do RIDS Unicamp já bastante definido, tá bem? Então, só para a título de ideia, nós temos a ideia é que 75% da área seja administrada com áreas não edificáveis e que 25% da área sejam com áreas edificáveis, o que significa dizer que a ideia é ter um ambiente bastante sustentável, livre, e não aquele volume imenso de construções onde você não consegue transitar, não tem boa ventilação, enfim, esse é um projeto importante, né? Junto com isso, nós vamos ter áreas ecológicas, áreas experimentais, área de uso social, né? Nesse momento também, nós já construímos um projeto, que é um segundo aspecto, com os modelos de parcerias que queremos, tanto com a iniciativa pública, como a iniciativa privada, como empresas nacionais e empresas internacionais. Então, já temos uma espécie de processo e já estamos entrando em fase final para começar a publicar os primeiros editais para aqueles que se interessarem em virem trabalhar conosco aqui. O que significa isso? Nós já temos, nesse momento, a construção de uma vila de startups lá na área do RIDS. Então, nós já temos startups que vão vir para cá. Isso vai também trazer novas empresas. Então, já temos esse projeto construído. E diretrizes para que essa infraestrutura seja coerente com a ideia de um projeto sustentável, né? Com edificações e construções balizadas em modelos também que a Unicamp vai desenvolver qual é.
Nesse momento, estamos em fase de implantação de corredores ecológicos. Essa região é incrível, mas tem passagem de muitos animais que se conectam com outras áreas verdes da região. Então, fizemos isso de uma forma muito legal, a partir de estudos e monitoramentos da biodiversidade do RIDS que temos. Tá? E aí envolve as áreas maiores também. E os nossos primeiros projetos, já em fase de implantação mesmo, né? É esse que eu disse das vilas de startups. Este já está em fase de construção, com recursos vindos da FINEP, né? Nós também temos uma coisa que em estágio avançado de negociação, que é o CEMOB, que é um centro de mobilidade elétrica, coordenado por um colega nosso, professor Tárcio Barros, da FEC, com recursos aprovados do FINEP. Ou seja, é uma área que vai estudar mobilidade elétrica de todas as naturezas, né? Nós também temos a construção de uma usina agrovoltaica, através também de um plano de trabalho de um outro professor, o Luiz Carlos Pereira, com a Xamano Energy, isso também está em fase de desenvolvimento. Uma usina de hidrogênio verde em fase de pré-aprovação. Então, eles já estão sendo materializados. O projeto da usina de hidrogênio verde é dos professores Gustavo Dalbec e Marcelo Castro, do CEPETRO também, né? Ou seja, já estamos iniciando a materialização das coisas, ou seja, esses 10 anos de estudo foram importantes para a gente saber o que fazer. Então, agora nós temos esses e os novos projetos a serem implantados até 2030, de 2030 a 2040 e de 2040 a 2050. Ou seja, projetamos 25 anos de processos para a nossa área do RIDS, deixando de ser uma área, até então, só de estudos e passando a ser, nesse momento, uma área também de, vamos dizer assim, de materialização desses projetos. Reitor Paulo César Montanher, muito obrigado por atender a Transamérica e que o senhor tenha anos de prosperidade aí à frente da Unicamp, que a universidade siga avançando cada vez mais, porque é um orgulho aqui da nossa cidade, da nossa região. O papel do reitor é ajudar a viabilizar os grandes projetos que os nossos cérebros aqui produzem, né? Então, é um orgulho da nossa comunidade e isso que eu disse no início da nossa entrevista, né? Ser reitor da universidade é um privilégio porque você acaba tendo uma amostra muito privilegiada disso tudo, né? E a ideia de legados que a gente tem nesse projeto é de sempre melhorar as nossas infraestruturas, né? Ampliar a nossa capacidade de diversidade, ampliar a nossa capacidade de atenção à comunidade que está no nosso entorno e também as pessoas que necessitam dos nossos serviços, das nossas pesquisas, né? E potencializar o protagonismo internacional da Unicamp. Este é um dos grandes projetos nossos. É agora deixar de ser só uma universidade. Já somos há muito tempo, mas nós queremos mais, queremos avançar cada vez mais no mundo internacional, com nossa capacidade de influência, com o nosso conhecimento e pesquisa. Muito obrigado, viu, Guilherme, pela oportunidade. A gente agradece, reitor, pela entrevista, por atender a Transamérica, que seu mandato está só no começo, são 4 meses, né? Agora são de 4 anos que virão por aí, né? Mas a gente deseja muito sucesso, que a Unicamp siga crescendo cada vez mais aí, sob o comando do senhor. Muito obrigado pela entrevista.